A partir de agora, então, Eduardo Souza com vocês. Vamos seguir aquela ordem que nós pré-determinamos. Começa a partir de agora. Boa tarde, Eduardo Souza. Felipe André aqui da Rádio Bandeirantes. Eduardo, depois do jogo contra o Corinthians, né, o Eduardo Batista na entrevista coletiva, ele falou que a intenção dele era de manter a mesma equipe titular que tinha começado aquele jogo. Essa também é a sua intenção? Boa tarde, Felipe. Felipe, a equipe fez um bom jogo contra o Corinthians, né? Então nós temos que partir do pressuposto que essa equipe deve iniciar. Claro que nós temos o trabalho agora à tarde, né? Vamos avaliar os jogadores, principalmente fisicamente, porque foi um jogo desgastante, um jogo de muita intensidade, né? Mas a equipe deu uma resposta positiva. Nós conseguimos evoluir do jogo do Inter, que já tinha sido uma boa partida, principalmente nos conceitos defensivos, de agressividade, né? Que nós vínhamos cobrando, o Eduardo vinha cobrando, a comissão vinha cobrando isso dos atletas. E eles conseguiram dar essa resposta, né? A equipe do Avaí é uma equipe que joga muito próxima do Corinthians em termos de conceito, de modelo de jogo. Então, a princípio, nós vamos partir desta equipe, mas isso a gente só vai poder confirmar mesmo na hora do jogo, porque até lá tem 24 horas, tem o treinamento, né? Mas a ideia é que a gente dê sequência ao que eles fizeram contra o Corinthians. Boa tarde, Eduardo. Aqui é Tandara, do Sistema Sagres de Comunicação. Você já conhece o Atlético, mas gostaria que você falasse como que você encara essa responsabilidade de assumir o comando técnico da equipe numa situação tão complicada quanto é a do Atlético nesse momento. Nós sabemos da responsabilidade, né? O Atlético é uma grande equipe, a cada ano que vem passando, vem se consolidando dentro do cenário nacional, né? Sabemos da dificuldade que nós encontramos hoje, mas nós temos 10 partidas, e eu não vou nem falar em 10 partidas, né? Nós temos uma decisão amanhã contra o Avaí, então depois nós vamos pensar nas outras partidas, nós precisamos evoluir. Isso que nós já falamos para os atletas ontem, né? Que você evoluindo, você competindo, você tendo desempenho, a chance de você vencer é maior. Eu particularmente não acredito no vencer por vencer, no vencer por temos que vencer de qualquer jeito. Eu acho que você até pode vencer de qualquer jeito, né? Mas eu acho que se você tiver organizado, se você tiver competitivo, se você tiver ganancioso, a chance de você vencer ela aumenta. Então, contra o Corinthians foi assim, contra o próprio Inter também nós tentamos, o resultado ainda não veio, mas eu tenho certeza que se eles continuarem evoluindo, que eles continuarem acreditando, continuarem se cobrando principalmente nesse momento de dificuldade, a vitória vai vir. E esperamos que seja já contra o Avaí, né? Porque uma vitória vai nos colocar, dar a confiança que nós estamos precisando para a gente ir brigando jogo a jogo até o final. O Eduardo, boa tarde, aqui é o Pedro Henrique Cheninho, da Band News, com as Feras do Esporte. Até seguindo ainda nessa linha, que há uma tendência de você manter aquele mesmo time do jogo contra o Corinthians, né? Seguir a mesma linha ainda, que era do Eduardo Batista, que tinha a intenção de colocar esse mesmo time nessa partida contra o Avaí. Eu queria saber de você a respeito de 2 jogadores específicos, porque a gente tem falado muito em relação ao aproveitamento deles nos últimos jogos. São os casos do Jorginho e do Marlon Freitas, que estão aí em Florianópolis e estão à sua disposição. Eu quero saber de você agora, comandando o time nessa reta final do campeonato, qual é o status do Jorginho e do Marlon Freitas sob o seu comando? Você conta com eles até o final do campeonato? Existe alguma chance dos dois reaparecerem no time titular? Boa sorte. Boa sorte, Geninho. Geninho, todos os atletas que estão dentro do Atlético, eles têm chance de jogar. Isso aí, a partir do momento que o atleta não está dentro do clube, dentro dos treinamentos, ele não tem a chance. Então, eu prezo muito, vocês me conhecem. Eu acho que o campo, ele vale muito. O campo que eu digo é o dia a dia, é o trabalho de treinamento, é os jogos. E é o que eu falo para eles, o campo escala os jogadores, né? Então, quem tiver melhor, nós vamos tentar escalar na nossa visão. Nenhum treinador, nenhum comandante, nenhum clube vai colocar um jogador, vai deixar de fora um jogador que no momento esteja melhor que o outro, né? Então eu parto dessa pressuposto, e todos os jogadores que estão dentro do elenco do Atlético, eles estão em condições, seja o Marlon, seja o Jorginho, seja o Shailon, seja o Léo Pereira. Então todos esses estão à nossa disposição. Claro que dentro do jogo você tem as características que o jogo te diz, de entrar A, B ou C. Tem os jogadores que dentro do jogo às vezes
tem um desgaste maior, precisa sair, como foi no caso do jogo do Corinthians. Então nós contamos com todos os jogadores que estejam aptos e o campo vai dizer, né? A hora que você tiver a chance de jogar 1, 5, 10, 15, 90 e no dia a dia dos treinamentos, quem tiver melhor a gente vai colocar em campo. Eduardo, é claro que não é a primeira vez que você assume o Atlético, né? Já até pegou situações de troca de comando, algumas partidas de maneira interina. E aí eu te pergunto, o que você espera fazer nesse tempo, nesse dia de hoje, né, basicamente, ontem, após a tarde e hoje, antes de uma partida contra o Avaí, e o que você espera do Atlético, dos jogadores, de você mesmo, nesses 10 jogos que faltam? Primeiro, falando do Avaí, o que a gente espera com o treinamento de hoje é corrigir algumas coisas, claro que numa intensidade menor, né? Porque nós jogamos a menos de 48 horas e vamos jogar a 24 horas. Corrigir algumas coisas que nós podemos corrigir do jogo do Corinthians, né? Esperamos que a mesma intensidade, a mesma entrega do jogo do Corinthians, que era um jogo contra uma equipe finalista de Copa do Brasil, né? Então nós precisamos fazer com que todos os jogos nós temos essa entrega, temos essa competitividade, isso é o primordial, temos a organização, né? Então acho que isso, e para os 10 jogos nós precisamos jogar, nós precisamos ter desempenho, nós precisamos ter hombridade, e eu tenho certeza que se a gente continuar nessa evolução que nós estamos tendo do jogo do Inter para o jogo do Corinthians, e esperamos que para o jogo do Avaí, nós vamos voltar a vencer, né? O grupo, eu sempre prezei aqui dentro, quando eu estive com os jogadores eles são jogadores que gostam de trabalhar, gostam de treinar, então o campo é muito importante. Então a gente vai fazer isso, mostrar para eles que cada jogo do Campeonato Brasileiro é uma oportunidade única, para o clube, é uma oportunidade única para os atletas, é uma oportunidade única para quem trabalha dentro do clube. Então é isso que nós vamos fazer. A partir de amanhã, que já foi feito contra o Inter e contra o Corinthians, eu volto a frisar, evoluir, diminuir alguns erros para que a gente possa vencer, né? E honrar ao máximo essa camisa do Atlético, um grande clube que a cada dia vem crescendo. E, como eu falei, nós não vamos trabalhar com percentual, nós vamos trabalhar com dia a dia, com jogo a jogo. E o jogo do Avaí é o mais importante para a gente conseguir essa vitória. Eduardo, o confronto contra o Avaí é também um confronto direto ali na zona de rebaixamento. O que vocês esperam desse adversário que joga em casa, mas na última rodada foi goleado pelo São Paulo? É uma equipe que mudou o comando, né? O Lisca assumiu há 2 rodadas, também está numa situação difícil, né? Hoje dentro da zona de rebaixamento, deve querer fazer valer o fator mando, né? Se eu estivesse no Avaí, eu iria trabalhar muito para vencer, para encostar em cima, ainda mais contra um adversário que está abaixo de você. Então esse deve ser o discurso do Avaí. Então nós temos que saber entender o jogo, saber onde a gente pode tirar proveito, saber onde o Avaí pode nos atacar, né? Também saber onde que a gente pode utilizar que o Avaí tem alguma dificuldade e trazer o jogo para o nosso lado, né? O mais importante é a gente tentar tirar o clima do Avaí, tirar a torcida do jogo, isso é importante. Como você faz isso? Tendo a bola, sendo agressivo, competindo muito. Então é isso que nós esperamos que amanhã a gente faça contra o Avaí. O Eduardo, fechando essa situação dessa troca de comando que aconteceu agora no Atlético, é claro que vocês vieram juntos, né? Não trabalharam muito tempo aqui no Atlético, você e o Eduardo Batista, 6 jogos, só 1 vitória. Mas ele viajou para Florianópolis, ele estava inicialmente, não teria nenhuma mudança por parte da diretoria do Atlético, e isso já partiu inicialmente dele uma troca, porque ele entendeu que os números dele, sob o comando do Atlético, não eram bons. Eu queria saber se ele chegou a conversar com você, te procurou antes, falou, olha, eu vou entregar, não dá mais para continuar, e como que você viu a saída do Eduardo nesse momento do Atlético, nessa reta final do campeonato, já que vocês chegaram juntos? Ele não veio para Florianópolis, né? Ele conversou com o Adson e com a direção em São Paulo ontem, né? O Eduardo é um cara muito sério, um cara que tentou de todas as formas, tanto é que no último jogo mudou algum modelo de jogo, a gente deu uma resposta,
né? Mas infelizmente os resultados não aconteceram. Ele veio com uma expectativa muito grande de conseguir reverter a situação que dentro do Brasileiro era muito difícil quando ele chegou, né? De 11 jogos, se eu não me engano, ou 12, uma vitória. Então o momento era muito difícil, e a classificação na Sul-Americana, que acabamos sendo eliminados nos pênaltis, né? Então isso aí acaba gerando um desgaste dele, né? Um profissional dedicado, viveu o clube nesses 30 dias, 24 horas, e quando os resultados não vêm, você acaba se desgastando, né? Ele não comentou comigo antes que iria pedir para sair, né? Comentou da dificuldade que estava encontrando, principalmente em termos de resultados, né? A gente entende ele, a gente que trabalha no futebol há muito tempo. Isso eu acho que foi até uma hombridade dele, né? Porque às vezes poderia muito bem ficar aqui, ele achando que às vezes não dava mais para ele, e passando o tempo, né, para estar garantido o emprego. Eu acho que é uma hombridade quando a pessoa pensa no clube, pensa no momento, como ele disse que pensou. Então o que eu desejo para ele é muita sorte. Eu tenho certeza que logo vai aparecer um outro trabalho, um cara muito sério. E como eu sempre disse aqui no Atlético, quando aqui passei, com cada treinador que passou aqui enquanto eu estive, eu tentei ser o mais leal possível, e o mais importante é pegar coisas boas de todos, né? E o Eduardo foi mais um que me agregou muito, apesar do pouco tempo, nesse período que estivemos juntos. Ok? Obrigado, Eduardo Souza. Tudo de bom.